Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite. Está começando o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM. E junto com o professor Clayton Hillig, apresentaremos o programa de hoje, direto dos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da Universidade Federal de Santa Maria, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move surgiu a partir do programa de capacitações, temas emergentes e ensino híbrido para a educação básica, que visa levar palestras e capacitações que contribuam com a educação básica. O projeto tem mais de 200 instituições parceiras no Brasil todo e neste ano damos início a um programa de rádio semanal, ao ar pela Universidade 800 AM. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e trocas de ideias, através de entrevistas com os palestrantes dos temas emergentes e outros convidados. Toda terça-feira, nós vamos até às 7 da noite discutindo, conversando diversos temas de interesse público. Hoje, no nosso programa de estreia, temos o prazer de receber o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Luciano Schuch, e também a presença do pró-reitor de graduação, Jerônimo Tibusch. Sejam muito bem-vindos. Professor Schuch, o que te move como reitor? Então, em primeiro lugar, boa noite, professor Clayton, Maria Aparecida e professor Jerônimo e os nossos ouvintes da AM, 800 AM e do programa T-Move. Essa pergunta é bem interessante, o que me move? Na verdade, eu sou um inquieto. Desde que eu entrei na universidade, desde que iniciei nesse mundo da pesquisa, sempre fui um grande inquieto e tentando achar alternativas para melhorar a nossa vida como pesquisador, como professor, como extensionista. E hoje, na gestão da universidade, junto com uma grande equipe, o que move é a gente conseguir realmente que a universidade consiga impactar a sociedade, que a universidade consiga realmente trazer desenvolvimento econômico e social para as regiões onde a gente está, principalmente onde temos a nossa sede, Santa Maria, Frederico, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul, mas depois para o estado, para o país como um todo. Então essa é a grande motivação. A gente fala de universidade de excelência. Você pergunta o que é uma universidade de excelência? Essa universidade que pega o conhecimento gerado dentro da universidade, leva até a comunidade através da extensão e com os dados da extensão consegue realmente fazer a pesquisa. E através desse estudo conseguir criar políticas públicas para mudar o nosso país. Isso nos move. Como a gente faz para ter um país menos desigual? Como a gente faz para que as pessoas tenham condições de crescer na área que escolherem atuar? E é pela educação. Não existe outro caminho para mudar o nosso país se não é pela educação. E nós, na Universidade Federal de Santa Maria, somos o grande braço educacional na nossa região, claro, muito voltado para o ensino superior, mas atuando em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, o que me move é um país mais justo, um país com mais igualdade, que todos têm oportunidade de crescer. E, através da educação, a gente vai conseguir fazer isso, e cada vez com mais políticas públicas, e dizer, o Luciano Schuch é um professor inquieto e sempre buscando a melhoria de todos os nossos processos. Ai, excelente, a universidade para além do pórtico. Exato, essa universidade, ela por si só não tem significado a universidade. A universidade só existe porque existe o além do arco, além do pórtico, além daqueles muros que as pessoas diziam que existiam no passado, que nunca existiu. Se for ver, todas as áreas de Santa Maria e região, existe projetos da universidade acontecendo hoje e já tem no passado. Eu me lembro uma discussão sobre o calçadão, que está tendo aquela polêmica do calçadão de Santa Maria. A universidade já deve ter feito talvez uns 10 projetos de melhoria daquele espaço. A pergunta, se não foram usados, é uma outra questão. Mas a gente está sempre presente com a nossa comunidade através da extensão, que ela está muito diretamente relacionada com a extensão, e através da pesquisa.
Claro, e hoje mais, dá para se dizer, mais na moda, a gente fala em inovação, que é uma questão dos últimos, talvez, 5, 10 anos, dessa nossa tênue idade de 61 anos na nossa universidade, que começou a se falar nessa inovação, que é pegar esse conhecimento que é feito dentro da universidade e, através das startups, do empreendedorismo, chegar mais rápido à sociedade. Então, mas é o nosso papel da origem da universidade, pensar no desenvolvimento econômico e social, que é o nosso grande papel. E a grande transformação social que a educação pode fazer, né, professor? Isso é fundamental. Professor Jerônimo, o que te move a enfrentar os grandes desafios da Pró-Reitoria de Graduação? Olá, então, a todas e todos. Cumprimentar o professor Clayton, cumprimentar também a Maria Aparecida, cumprimentar o professor Luciano. Enfim, é uma satisfação a gente estar em um espaço como esse, discutindo uma temática tão importante quanto a educação. Bom, o que me move? Eu acho que desde o início sempre foram 2 pontos, né? A educação sempre me chamou a atenção. Eu sou filho de professora do Estado e professora do magistério do Estado, e tu vê como a gente às vezes, né, eu dizia, mãe, não, é muito trabalho, né? Via a mãe corrigindo de noite prova, etc. Ajudava a passar a matriz, o tempo daquela matriz passava com cheiro de álcool, aquela coisa toda, né? E eu olhava e dizia, não vou ser professor. Né? Às vezes a nossa boca, né, paga, né, o restante, né, porque acabei me tornando docente, eu acho que muito pela inspiração assim, da minha mãe, da forma com que ela tratava, enfim, do quanto ela se preocupava. E um outro aspecto também, justiça social. Acho que o que me levou também a formação dentro da área do direito, e combinar essas 2 coisas com educação, nada melhor do que numa instituição pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada como o UFSM. Ou seja, as instituições públicas, elas merecem a nossa atenção, produzem mais de 95% da pesquisa produzida no país, sai das instituições públicas, dos institutos e das próprias universidades. E mais do que isso, a gente pensa em um acesso plural, um acesso democratizado, um acesso ao ensino que foi revolucionado desde a lei de cotas, né? E que a gente pensa realmente uma universidade que está conectada com a sociedade. Como dizia o professor Luciano antes, a gente nunca teve essa barreira relacionada à sociedade, né? Talvez essas barreiras são impostas até discursivamente, mas se a gente for perguntar em Santa Maria e em região, se em relação às pessoas, se não tem pelo menos alguém que conheça ou que esteja conectado de alguma forma à Universidade Federal de Santa Maria, seja um projeto, algum atendimento, né, seja um atendimento de saúde, um atendimento de um projeto extensionista, ou até mesmo ingresso, ou esteja fazendo a sua graduação ou pós-graduação. Então, o que representa para o desenvolvimento de uma cidade como Santa Maria e região, a grandiosidade da universidade e como ela pode estar construindo junto com a comunidade. Então, o que me move é acreditar que a gente possa construir esse projeto junto, né? O que me faz estar também junto à equipe do professor Luciano, junto a esse projeto, é acreditar que nós possamos fazer realmente a diferença e construir colaborativamente com toda a comunidade e auxiliar as pessoas nos seus projetos, nos seus sonhos e na forma com a qual querem se desenvolver com dignidade, com justiça social. Então, para isso, a gente compra algumas brigas, isso é natural, né? Mas também a gente, com diálogo, consegue construir esses elementos todos. Aos ouvintes que estão chegando agora, estamos no programa T-Move pela Rádio 800 AM da UFSM. Professor Jerônimo, quando o senhor mencionou a sua vivência como filho de professora, eu lembrei da minha história, que eu estou chegando na universidade, cheguei em dezembro, depois de 22 anos como professora do Estado. E a minha filha, que é veterinária, até foi aluna do Clayton, passou a vida também dizendo, não vou ser professora. Agora está indo para o mestrado, já pensa em doutorado. Então, realmente, vi a minha história a partir da sua vivência. O senhor é pró-reitor, né, de graduação. O senhor poderia explicar um pouquinho o que é a Prograde? Essencialmente, eu prefiro mais do que falar das coordenadorias da Prograde, dizer que a Prograde cuida com muito carinho do ensino dentro da instituição, né, do ensino de graduação.
E talvez assim em 5 momentos distintos desse ensino, né? A gente cuida do contato que a gente chama de pré-ingresso, né? Desde desse estudante que está querendo vir para a Universidade Federal de Santa Maria. Cada vez mais a gente se preocupa numa proximidade com a educação básica, né? Então, como estão os nossos processos seletivos, se eles conseguem se conectar de fato com a educação básica, né? Até isso tem gerado aí um debate mais intenso, né, em relação a como a gente pode construir um processo diferenciado de ensino e de conexão com a educação básica, né? Então isso é bem importante. A comunidade saber o que a gente oferece dentro da Universidade Federal de Santa Maria, a gente chamaria isso de pré-ingresso. E em grande parte, eu até entendia antes, né, digo 8 anos atrás, né, eu entendia que as pessoas conhecem a referência e sabem onde chegar dentro da universidade. E hoje eu consigo compreender que não, que falta a gente ainda trabalhar em termos de informação, dizer o que acontece, né, estar lá, trabalhar o trajetório, o percurso formativo, né, desse estudante que sai da educação básica. O ingresso, propriamente dito, que é algo extremamente importante, a gente já falou aqui das cotas, né, do acesso, enfim, mas pensar o ingresso, a universidade ela se constrói muito a partir do acesso e do ingresso. E de quando em quando esse processo ele é revisto, sempre para o melhor, né? Então, de quando em quando a gente olha para o nosso ingresso e pensa, qual seria a melhor forma de ingresso, né? Então, a gente está passando hoje por uma nova rodada de discussão sobre o próprio ingresso dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Além do ingresso, a questão dos nossos currículos, da formação, do processo de ensino-aprendizagem. E aí um pouco, eu digo que fui contaminado um pouco pelo professor Luciano, que é realmente o entusiasmo dessa forma de aprender, né? Ou seja, como a gente pode modificar um pouco a forma tradicional, porque a nossa sala de aula ainda é uma sala de aula do medievo, né? Se for pensar as classes, enfim, quadro, então, como a gente pode fazer uma sala de aula diferente? Né? De que forma a gente pode fazer isso? E uma outra pergunta que me instiga muito é, será que os nossos currículos dos nossos cursos estão de acordo com o mundo do trabalho aí fora? Eles se conectam de uma forma mais intensa, então a gente nunca pode perder a atenção para isso, tem que se manter vigilante para melhorar cada vez mais a permanência desse nosso aluno relacionado a esse currículo, um currículo bem atual. A diplomação, para nós dentro da Prograde, é importante, ou seja, que esse aluno consiga cumprir a sua sequência aconselhada, que a gente consiga acompanhar e estar em contato com as dificuldades que esse aluno enfrenta. E aí vem uma permanência que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis também se conecta muito, né? Para que esse aluno tenha uma permanência de qualidade, para que ele faça um plano de acompanhamento pedagógico, que a gente vá diagnosticar que ele não está conseguindo concluir o curso e que a gente possa auxiliar de alguma forma, né? Que ele tenha essa assistência para a sua diplomação. E, por fim, o pós-ingresso, que é muito importante. Hoje, nos indicadores que nós temos para a avaliação, tanto da graduação quanto da pós-graduação, a situação do egresso é fundamental. A gente precisa ter acesso a essa informação, trocar a informação com o egresso, saber que o egresso está nos informando, saber onde ele está, onde é que ele está trabalhando. Nós temos egressos espalhados pelo mundo inteiro da Universidade Federal de Santa Maria. Então, esse seria o quinto aspecto também, que é a pós-diplomação. Então, eu diria que a gente, em 6 coordenadorias e mais a Biblioteca Central, a gente cuida desses 5 aspectos, né? Essa trajetória da vida do estudante desde ele antes de entrar na UFSM e depois que ele sai. O professor Luciano Schuch tem uma história vinculada e comprometida com a Universidade de Santa Maria, como docente, como diretor de centro, como vice-reitor, e assume a reitoria nesse momento de pós-pandemia, com restrições orçamentárias, um ano eleitoral, né, com as diversas dificuldades, né, desse retorno presencial. Quais são os grandes desafios, né, para o reitor de uma grande universidade como a Universidade Federal de Santa Maria? Professor Clayton, essa pergunta é muito interessante para nós. O desafio de estar no cargo de reitor da Universidade de Santa Maria é gigantesco. A grande responsabilidade, porque a gente está impactando a vida talvez de 35 mil, 40 mil pessoas, dos nossos 28 mil estudantes, 5 mil servidores, 2 mil terceirizados e mais uns 3 mil prestadores de serviço das empresas que prestam serviço para nós. Então a gente fala em quase 40 mil pessoas impactadas pelos rumos da nossa instituição. Mas dizer que nesse momento que a gente está assumindo a gestão, no início desse ano, que a gente vinha já enxergando uma luz no fim do túnel em relação à pandemia que impactou a vida de todos nós. Não tem nenhuma pessoa no nosso planeta hoje que não foi impactada por essa pandemia.
ou seja, emocionalmente, fisicamente. Então, foi um momento muito difícil que nós vínhamos vivendo. Então, a gente assumiu num momento também que a gente começou a enxergar uma luz no fim do túnel de um possível retorno à presencialidade, o convívio das pessoas. E talvez esse seja o nosso grande marco do início da gestão, é o retorno à presencialidade. Nós estávamos conversando antes, no dia 11 desse mês, agora de maio, da gente começar a pensar, desculpe, de abril, né? Do retorno à presencialidade, nossos estudantes, os servidores, docentes, técnicos de educação já tinham retornado à presencialidade, mas os nossos estudantes. Aquela semana foi uma das semanas mais lindas que a gente teve na nossa universidade nos últimos anos. De novo, ter os alunos circulando no campus, de novo a gente vê a questão da calorada, shows acontecendo, os alunos pintados, de novo aquelas placas que os alunos fazem e adoram se mostrar para a sociedade que foram aprovados na Universidade Federal de Santa Maria. Foi um momento lindo. Lindo de nós termos de novo o convívio. A nossa universidade sempre já tem um DNA presencial e talvez o maior desafio que a gente tem hoje é nós casarmos esse DNA presencial da nossa universidade, ou seja, presencialidade dos nossos servidores, presencialidade dos nossos alunos e tudo isso mediado por tecnologias. E estar aqui com a equipe do CTE, nossa Coordenadoria de Tecnologias Educacionais, para falar sobre isso é muito importante. Nós conseguir, com a presencialidade da nossa sala de aula, dos nossos grupos de pesquisa, mediado por essas tecnologias que facilitam o processo de aprendizagem, que aceleram, que nos conectam com o mundo inteiro, que a gente pode, numa mesma sala de aula, ter alunos do campus sede, um aluno de fora da sede, um aluno de outro país, na mesma sala de aula. Ou seja, a gente vai estar no mesmo espaço, mas conectado por tecnologias. Então, esse talvez um dos grandes desafios que a gente tem hoje na instituição é nós trazermos as pessoas que estavam no remoto para o presencial, que isso causa uma dor muito grande. Talvez uma dor tão grande que foi nós levarmos do presencial para o remoto, onde todos sofreram, e agora a gente teve que fazer um movimento contrário, de vir do remoto para o presencial. Isso, de novo, assim, mexeu com as metodologias, mexeu com a forma de relacionamento do professor-aluno, aluno-aluno. Então esse talvez é o nosso grande desafio. Mas o bom é que é nesse período já de 2 semanas de aulas acontecendo na universidade, de novo o trânsito congestionado da universidade, que eu cheguei a tirar uma foto, professor Clayton, do congestionamento, da alegria de ver aquele congestionamento da saída da universidade, da chegada das pessoas de novo circulando na universidade. Então esse é o nosso grande desafio. Outro ponto também que a gente não pode deixar de comentar hoje é a questão orçamentária da universidade. Não é um momento desta gestão, dá para se dizer que nos últimos 10 anos a gente vem com uma redução orçamentária nas universidades, ou seja, e na pesquisa no nosso país. Isso para nós é uma falta de visão estratégica dos nossos gestores. Está mais agudo agora nesse momento, com certeza, mas não é uma década que a gente vem uma redução. O orçamento que se deixou de ser investido na nossa universidade nessa última década é R$500 bilhão. Nossa. R$500 bilhão não foi investido na UFSM em 10 anos. Isso é o que deixou de investir. Imagina o que nós poderíamos estar fazendo hoje com nossos laboratórios, com as pesquisas, com a expansão do ensino superior, essa relação com o ensino básico, com recursos adequados para a gente poder fazer e estruturar a nossa universidade. Então, o orçamento disponível para o ano de 2022, a nossa universidade, ele é 26% menor que 2019, o último ano da presencialidade, onde nossos contratos de limpeza dos terceirizados eram completos. O que aconteceu em 2 anos de pandemia, nós pudemos adequar todos os contratos e fez com que a gente economizasse recurso, conta de luz, conta de água, telefone, todos reduziram. Só que agora a gente volta à presencialidade e com recurso 26% menor. E a gente não pode esquecer que a gente está falando de 2 anos com inflação e reajuste de contratos. Então, a conta desse ano que tem que ser fechada, ela é muito difícil. E a gente tem uma questão agora da política da nossa gestão, e aí o professor Jerônimo participa muito dessa discussão. A ideia é não impactar o ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, os nossos fundos, FIEM, FIECs, FIP, não ser impactados. Os recursos da unidade de ensino não ser impactados. Por quê? A gente não pode prejudicar o ensino, a pesquisa da extensão. Só que para poder fechar essa conta, a gente tem que, em algum lugar, a gente tem que
cortar, enxugar. É difícil essa palavra, mas a gente vai ter que mexer nos nossos contratos dos terceirizados, que tem um impacto social muito grande. Talvez os mais vulneráveis nesse momento são os que mais sofrem, porque a gente tem que, muitas vezes, reduzir alguns postos de trabalho. A gente tem que reduzir algumas viagens da própria extensão que chega até a comunidade. A gente, às vezes, tem que deixar de investir em alguns serviços, que é fazer manutenção dos nossos prédios. Isso tudo vai prejudicando a qualidade da nossa universidade. Então, talvez esse é outro grande desafio que a gente tem nesse momento, é enfrentar essa questão de adequar o orçamento disponível com o tamanho e com a qualidade da nossa universidade. Que isso, gradativamente, ano a ano, vem impactando. Por mais que nossos indicadores, a gente vem crescendo, e quem diz que nós provavelmente, ao final desse ano, nós vamos atingir o conceito 5, a Universidade de Excelência, devido a um trabalho que é feito da última década, que vem sendo feito, que vem crescendo o nosso IGC, o Índice Geral dos Cursos, a gente vem cada vez mais reduzindo os nossos serviços prestados para a comunidade. Então, aquele atendimento odontológico que acontece lá no curso, a gente tem que reduzir a quantidade. Isso é a comunidade que não vai ter esse atendimento odontológico. Muitos entendem atendimento odontológico para fazer algum tratamento como sendo uma questão que é para ajudar a comunidade. Claro, a gente ajuda a comunidade, mas o objetivo é formar o nosso profissional, o nosso dentista, formar ele, e ele tem que ter essa proximidade com o paciente. Só que ao mesmo tempo, quando eu não faço esse atendimento com a quantidade, a qualidade que eu precisava, a comunidade fica desassistida. Isso poderia citar diversos serviços hoje que a gente tem que começar a reduzir a quantidade. A gente faz o mínimo para atender a formação dos nossos estudantes e não o trabalho que a gente poderia estar fazendo. Então, isso gradativamente a gente vem se retirando desses serviços que a gente presta para a comunidade, porque por falta de recurso para poder fomentar muitas viagens que a gente precisa fazer, deslocamento que tem custo de combustível. E se eu for falar o preço do combustível hoje e o preço do combustível em 2019, a gente está falando que ele quase triplicou de preço, né, nesse período. E o recurso nosso é 26% menor. O que acontece com as nossas viagens? Tem que ser reduzidas. E essa redução da viagem, muita gente não consegue chegar nas comunidades que mais precisam da universidade presente. E onde a gente vai conseguir pegar esse conhecimento que eu falei no começo e levar até a comunidade. Então, esse talvez é outro grande desafio de nós conseguirmos fazer a universidade funcionar com qualidade, com menos recurso. Então, isso a gente acaba impactando diversos serviços. Então, esses dois pontos, a presencialidade e com os desafios da presencialidade mediado por tecnologia, com orçamento reduzido e fechar essas contas, talvez os dois grandes desafios que a gente tem hoje. E a gente não pode nunca esquecer que nós estamos inseridos numa sociedade, num país que existe conflitos ideológicos gigantescos, e aí a gente tem que dizer o orgulho que a gente tem na nossa universidade. Dentro da universidade, todas as ideologias, todas as matizes vão ter voz sempre para discutir, e tem pessoas que não gostam dos diferentes, não gostam da discussão. E para nós, o nosso crescimento só existe quando tem as diferenças. Se dentro de uma sala de aula todo mundo for igual, se não tiver o dissenso numa sala de aula, não tem crescimento, porque não vai ter debate. E aí perde o sentido, porque ensinar um conteúdo é muito pobre. O objetivo da universidade não é ensinar o conteúdo. Por mais que alguns entendem que a universidade, eu sou da engenharia, mas o cara tem que fazer um cálculo de uma ponte. Ok, é importante. Mas se ensinar a fazer uma ponte, nós nunca vamos ter um país melhor. Como eu debato a importância dessa ponte, desse cálculo, dessa ponte para a sociedade. Aí eu tenho uma universidade. E aí eu tenho que ter diferença. E aí eu tenho que ter um impacto ambiental dessa ponte, eu tenho que ter um impacto econômico dessa ponte, eu tenho que saber que vai ter gente morando embaixo dessa ponte. E aí começa a ter uma universidade. E para muitos isso é perda de tempo. E aí esse é o nosso papel. Então, nesse país politizado, nesse país que tem uma ideologia muito grande no ano eleitoral, muitas vezes os olhos voltam para a universidade com um ar de cobrança muito grande. E nós vamos seguir defendendo essa universidade plural, essa universidade que o professor João falou muito bem, com ingresso cada vez mais democrático, com as cotas, porque a gente precisa dos diferentes. Sem os diferentes dentro de uma sala de aula, sem os professores com as suas diferenças, a gente nunca vai ter uma universidade. Uma universidade, ela só existe e ela só se concretiza através do dissenso. E para muitos o dissenso é prejudicial. E para nós é o que faz a gente crescer. É a vida republicana, democrática, né, que deve ser defendida sempre, não só no espaço universitário, mas em toda a sociedade.
E aí o papel importante também da universidade no desenvolvimento regional, né, que fica afetado, né, a ligação da universidade com a sociedade pelas restrições orçamentárias históricas já, né? O professor Schuch sempre teve um compromisso muito grande das ligações da universidade com a sociedade e com o desenvolvimento regional. Reitor Luciano, pró-reitor Jerônimo, ouvintes, a conversa está muito boa, mas a gente precisa de um breve intervalo. Já retornamos. Estamos de volta com o Timove. O TMOV é um programa de conversas e trocas de ideias através de entrevistas com convidados semanais. Traremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes e temas importantes para a educação básica. Um momento para conhecermos mais a nossa UFSM. Agora, Drops em Educação. Olá, eu sou a professora Sheila Kokourek, do Departamento de Serviço Social, e estou como diretora do CCCH, Centro de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Federal de Santa Maria, compartilhando a gestão com o professor José Remedi, que é o nosso vice-diretor, e estamos tendo a oportunidade hoje de gerenciar o maior centro da Universidade Federal de Santa Maria, o que congrega o maior número, né, de estudantes, que no momento está em torno de 5.000 alunos, entre graduação, pós-graduação, ensino à distância e presencial. Também aqui congregamos um grupo bastante expressivo de docentes, que é em torno de 250 docentes, entre efetivos, visitantes. Também temos aqui no nosso quadro técnicos de assuntos educacionais, que fica em torno de 100. Então, é, sem dúvida, né, um grande centro, composto também por uma estrutura física de um complexo do 74A, 74B, C, biblioteca setorial, prédio 21, onde fica a comunicação, e o mais recentemente, nós estamos com um prédio novinho aí, que será, né, utilizado ao longo deste ano, será habitado ao longo desse ano, também aqui junto a esse complexo de prédios do 74, que agora é o 74D. Então, aqui nós hoje desenvolvemos um número bem expressivo também de projetos, né, de ensino, pesquisa e extensão. Como eu já mencionei, nosso número de estudantes é bastante elevado, assim como docentes, e carregamos, né, digamos assim, a alegria de sermos o centro que tem maior número de projetos de extensão em andamento, que são hoje registrados em número de 194. Então, é um centro que realmente tem essa vocação, né, da interação com a comunidade, é um centro que trabalha bastante alinhado com esses propósitos do desenvolvimento social, e também desenvolve um número bem expressivo de pesquisas, né, de projetos de pesquisa. Hoje, o nosso centro tem em andamento 526 projetos de pesquisa. E esses projetos de pesquisa retroalimentam, certamente, né, o ensino e também a extensão, mas esse número também é bastante expressivo em virtude do número de programas de pós-graduações que nós temos aqui. Hoje, em número de 13, então é um número bem expressivo também, né, em relação ao número de programas de pós-graduação. Importa dizer que o Centro de Ciências Sociais e Humanas é um centro que hoje tem 23 cursos de graduação, e estes cursos de graduação atendem, né, a uma população bastante diversa, entre estudantes, né, jovens, alguns mais maduros, né, homens, mulheres, trabalhadoras e trabalhadores, que perpassam, né, digamos assim, o espaço do CCCH durante a manhã, tarde e noite. Essa é uma característica também do nosso centro. Nós temos muitos cursos noturnos.
Então, estes cursos acolhem, né, digamos assim, uma parcela significativa de pessoas que acabam durante o dia, ao longo do dia, trabalhando, né, desenvolvendo suas atividades laborais, e que podem, né, ter essa possibilidade de estudar, então, no contraturno. Dentro desse cenário do Centro de Ciências Sociais e Humanas, no qual eu e o professor Remédio tomamos posse ali em fevereiro deste ano, nos propomos, né, a afirmar um ensino de qualidade, um ensino voltado para o desenvolvimento social, também, né, com um compromisso de manter o caráter público, gratuito, laico, de qualidade, que toda a Universidade Federal de Santa Maria sempre estimou, e nós desejamos, né, e sempre afirmamos e frisamos da importância de nós mantermos uma gestão participativa, atenta às demandas da comunidade estudantil, da comunidade de servidores, para que a gente possa, de fato, né, ter uma discussão coletiva, baseada no pluralismo de ideias, respeito às diferenças, de certa forma, comprometendo sempre, né, nos comprometendo com um diálogo respeitoso, onde se estejam permeadas, né, a autonomia das entidades, dos cursos, departamentos, tanto de graduação quanto pós-graduação. Então, nesse sentido, a gente sempre reafirma esse nosso compromisso também, né, de formar os profissionais com excelência e que estejam alinhados, né, com a dimensão de inovação, transformação social do nosso país. E para isso a gente tem hoje, né, em andamento tantos projetos, como eu já mencionei, de ensino, pesquisa e extensão. E esses projetos, eles também estão vinculados não só a docentes, mas também a técnicos, e eles são desenvolvidos tanto aqui no âmbito da UFSM, mas também em muitas comunidades do nosso entorno, da cidade de Santa Maria, e até mesmo em outros municípios, em outras regiões. Então, essa característica ela é bem interessante também dentro do nosso cenário do CCSH. Então, quero deixar esse registro, né, importante, para que a gente possa, de fato, né, conhecer este centro, como já mencionei, o maior centro da nossa universidade, e que congrega um número significativo de estudantes, mas também, né, da produção do conhecimento, do exercício profissionalizante, enfim, e que aqui a gente vai poder encontrar. Tchau, tchau. Olá, gente. Eu sou o professor Thiago Bandeira Marquesan, sou atual diretor do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. O Centro de Tecnologia, que hoje possui 14 cursos de graduação, sendo 11 cursos de engenharia, ciência da computação, sistemas da informação e arquitetura e urbanismo, e 8 programas de pós-graduação. E através dessa pujança do Centro de Tecnologia, nos seus 3.400 estudantes, nós temos desenvolvido a formação profissional, a pesquisa e a extensão nas áreas tecnológicas. Para nós, aqui no CT, a formação de cada um dos estudantes que entra aqui é muito além da sala de aula. A gente trabalha com grupos de competição, empresas juniores, onde o aluno aprende, talvez, a ser empresário desde a época que está aqui no CT, e também, por que não dizer, com a independência social de cada um e de cada uma através da formação educacional. A gente acredita muito que a independência do ser humano, a independência, está no conhecimento nas áreas tecnológicas. Então, a todos vocês que têm esse interesse, têm essa vocação pelas áreas tecnológicas, contem com o Centro de Tecnologia, que é uma instituição pública, para fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Para além disso, o CT tem muitos projetos com escolas públicas e privadas. A gente pode citar aqui a robótica na escola, a nossa parte de tecnologia de informação na escola, onde a gente vai até a escola ensinar você a programar. Então você pode entrar também, você que é professor na escola pública ou privada, entrar em contato com o CT para a gente levar um pouquinho da nossa expertise nas áreas tecnológicas. Se você escolher um dos 14 cursos de graduação do CT, possa ter certeza que nós temos um corpo docente técnico
extremamente capacitado para dar todo o auxílio para que você se torne um grande profissional do futuro. É o Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria fazendo a diferença na sua vida. Para você que ligou o rádio agora, seja bem-vindo. Você está ouvindo o programa Te Move, Temas Emergentes em Movimento, pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do reitor da Universidade de Santa Maria, professor Luciano Schuch, e do pró-reitor de graduação da nossa universidade, Jerônimo Tibusch. Professor Jerônimo, como tem sido para a Prograde essa dinâmica em adequar os espaços e salas da universidade, ofertas de disciplinas dos cursos nessa nova fase da pandemia em que estamos vivendo? Bom, acho que foi um processo de muita reinvenção, né? Então, algumas coisas, assim, alguns paradigmas que a gente trouxe, né? Primeiro, acho que um ponto que a gente precisa dizer, não existe nada de bom numa pandemia, né? Não existe nada positivo, né? Mas a gente também teve resiliência, oportunidade de construir estratégias e de se conhecer mutuamente, né? Então, a gente teve um intenso diálogo com a comunidade acadêmica. Foram inúmeras reuniões com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, com coordenações de curso, com chefias de departamento, com diversos setores da universidade, no sentido da gente conseguir se reinventar, mas de uma forma mais flexível possível, né? Quando a gente estruturou o REDE, né, que é o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais, a ideia é fazer ele capaz de compreender a diversidade dos nossos cursos. Então vejam, nas diversas unidades a gente tem cursos com um maior nível de prática, com práticas que são executadas dentro da universidade, com práticas que necessitam estar fora dos muros da universidade. Então, uma série de realidades que a gente precisou adaptar de uma forma bastante flexível. E aí, claro, a gente conseguiu e está fazendo essa recuperação ainda do calendário, né? Isso também necessitou da administração central uma verdadeira engenharia em relação às ofertas, né? Da gente trabalhar com um calendário de recuperação que vai até o final de 2022, mas que traga aí justamente o desenho com a cara de cada curso, com a realidade de cada curso, de promover essa recuperação daquelas práticas que ficaram represadas. E junto com isso iniciar um novo semestre. Eu acho que essa capacidade, essa resiliência, esse trabalho colaborativo que envolveu cada coordenador de curso, cada chefe de departamento, diretor de unidade, administração central, ela foi responsável por a gente estar entre as 6 universidades que estão em dia com o seu calendário acadêmico, né? Nós estamos começamos no dia 11 de abril com o primeiro semestre de 2022. E mais do que isso, né, que a gente conseguiu também ter um retorno presencial e um sistema de recuperação que ele ocorre em paralelo com o próprio calendário, né, que é essa possibilidade aí do calendário suplementar ocorrer em paralelo. Então, claro, cada curso teve o seu sentimento, a sua dificuldade, mas nós fomos tratando justamente na própria legislação, nas nossas resoluções, regulando de uma forma muito aberta, muito compreensiva, de forma a recepcionar todas essas realidades, né? Por isso que a gente costuma dizer que universidade é unidade na diversidade, né? Nós buscamos uma unidade específica, né? Trabalhamos com isso, mas também consideramos todas essas diversidades. Eu acho que esse foi um ponto muito importante, né, em relação a isso. E aí teve a cooperação muito forte do nosso Comitê de Educação e Saúde, que é o COIE, né, que teve um papel importantíssimo de nos ter um olhar atento, uma vigilância atenta em relação aos cuidados de biossegurança. Nós tivemos, com tudo isso, um retorno responsável, respeitando a legislação, respeitando as normas de biossegurança, né? Uma conversação muito forte com as unidades, a questão da preocupação com os espaços físicos, com a manutenção, com a higienização. Então foi realmente um trabalho muito cooperativo que leva a esse êxito, né? Nós soubemos entrar rapidamente, nós somos a primeira universidade do país a entrar num regime de exercícios domiciliares. Nós entramos no dia 17 de março e a pandemia iniciou no dia 16 de março. Mas também sabemos sair de uma forma colaborativa, de uma forma altiva, sempre dialogada e de forma democrática. Então isso é a importância aí de uma equipe de gestão que houve e que ao mesmo tempo trabalha colaborativamente.
Professor Luciano, acredito que estamos todos com as 3 doses da vacina, com o ciclo vacinal completo e reforço. A universidade realizou um levantamento e um cadastramento da situação vacinal dos servidores e dos estudantes. Como está sendo a relação da universidade com a vacina? Esse ponto é bem interessante, de dizer que desde que começou a pandemia, a nossa universidade vem participando desse processo, desde as pesquisas clínicas, lá de março de 2020, quando nós estávamos na pandemia, uma das vacinas que hoje a gente está aplicando em toda a população, ela foi testada, foi feita a avaliação no Hospital da Universidade de Santa Maria com os nossos pesquisadores. Então a gente começou essa relação lá no começo, antes de ser autorizada a primeira vacina no nosso país. Então a gente tem essa relação, dá para dizer, desde que ela começou a vacina. E no momento que começou já a questão da vacinação, já com as vacinas já sendo autorizadas pela Anvisa, nós participamos também de todas as campanhas do município, com nossos estudantes que iam colaborar, vacinação dentro da própria universidade. Então essa relação ela vem acontecendo de uma forma bem natural. E nós sempre participamos da campanha de divulgação da importância da vacina como sendo o principal elemento para a proteção da nossa população. Isso não só a vacina do Covid, as vacinas todas que existe um descrédito, dá para se dizer, no Brasil e do mundo, e doenças que nós estávamos erradicadas começaram a voltar pelo descrédito nas próprias vacinas. E nós sempre como um elemento muito forte de defesa da ciência, da pesquisa, sempre dizemos que a vacina ela é segura e ela é importante para toda a nossa população. E quando começou agora essa questão da discussão do retorno da presencialidade, teve um ponto que dá para dizer que é bem polêmico, alguns foram a favor, outros contra, da obrigatoriedade de apresentação do passaporte vacinal, da comprovação da vacinação para poder acessar a universidade. E nosso entendimento sempre foi que a vacinação é o principal mecanismo de proteção da população. Hoje dá para dizer que a gente tem mais de 99% da nossa comunidade vacinada. Isso dá muita segurança para todos nós de que, por mais que isso não impeça a disseminação do vírus dentro da nossa comunidade, as consequências para a relação à saúde, para os nossos hospitais, ela é muito pequena. Dá para dizer, na semana passada nós tínhamos 2 pessoas internadas em Santa Maria em UTI, 10 em leitos clínicos, ou seja, a pandemia, por mais que teve o retorno da presencialidade na universidade, que a gente está falando talvez de torno de 28 mil alunos circulando em Santa Maria, não houve aumento dos casos de agravamento dos casos de Covid, nem aumento do número de contaminação no nosso município e nos municípios onde temos sede, isso também é bem importante destacar. Então essa relação é muito tranquila. Claro que existe algumas pessoas que são contra a vacinação na nossa própria instituição. A gente deve ter tido umas 4 ou 5 ações judiciais que questionaram a exigência do passaporte, e que bom que existe essa possibilidade das pessoas poderem se manifestar, questionar a questão de um Estado democrático de direito. As pessoas têm que ter essa possibilidade, e a gente vai defender sempre que as pessoas questionem o papel da universidade e da sociedade. Que nem eu disse lá no começo, esse é o nosso papel, de defender o direito das pessoas de questionar. E todos os questionamentos que houveram, alguns individuais, foram 5 individuais e 2 coletivos, todos foram respondidos, e até o Ministério Público que fez questionamentos para nós, todos foram respondidos adequadamente e seguimos com a exigência do passaporte. Claro que agora, com o decreto que saiu agora do Ministério da Saúde, que nós saímos do estado de emergência da pandemia, tem um período ainda de 30 dias para entrar em vigor, talvez algumas mudanças vão ter que acontecer nas nossas regras, porque no momento que a gente não está mais numa emergência em saúde, a gente não tem mais autonomia para tomar medidas mais drásticas de como impedir uma pessoa de entrar num espaço físico. Então a gente vai ter que ter uma nova discussão na universidade, que isso logo vai ir para os nossos conselhos, essa discussão, mas dizer que a vacinação é o caminho para a proteção da nossa população, tanto para o Covid, e já estamos na campanha agora para a vacinação da gripe também, já incentivar toda a nossa população que estão nos ouvindo a levar os seus filhos menores, que agora até 5 anos, a serem vacinados nos postos de saúde, que começou agora a campanha, que essa é a forma de proteger a nossa população. E com relação ao Covid também, a gente vai seguir com certeza fazendo campanhas de vacinação
porque a pandemia não vai acabar e não está acabando, ela só está agora de uma forma que está sendo, pelo menos, controlada por causa da vacinação. E através disso também dá para dizer que a questão do não obrigatoriedade do uso da máscara, também que agora passa a ser uma questão muito mais decisão individual, mas não coletiva, isso se deve muito à população estar vacinada. E essa decisão também foi baseada no próprio COI, que foi o nosso órgão que sempre regulou todas as nossas ações quando a gente parou, quando a gente retornou. Todas as medidas foram sempre baseadas na ciência, escutando os nossos especialistas. Dizer que o professor Luciano, como de eletricista, a professora Marta, como uma química, não tem condições de definir se tem que usar ou não máscara. Isso é feito baseado em cima de decisões técnicas dos profissionais da área, em cima desse grupo coletivo que toma as decisões e recomenda. E nós, como gestores, a gente acaba daí sim tomando a decisão em cima dos dados técnicos para que a gente consiga dar assim, como eu vou dizer, a segurança para a nossa comunidade. Mas a gente segue em pandemia, incentivamos a vacinação de toda a população e reforçando o uso da máscara, principalmente nos espaços onde tem maior aglomeração, e que toda pessoa que queira usar máscara, que tem que usar, e vai ser incentivada a usar a máscara junto com a vacinação e a higienização das mãos, porque é a forma que a gente tem para proteger a nossa comunidade da Universidade Federal de Santa Maria e a comunidade como um todo. Dizer assim, relação vacina-universidade, ela faz parte e sempre vai continuar fazendo parte, porque a gente precisa da vacina, não só pela causa da pandemia do Covid, mas para assim nós garantir que a gente não tem mais casos de poliomielite no nosso país, que está voltando, que há décadas já tinha sido erradicada no nosso país e quase no mundo. E devido ao descrédito nas vacinas, começou a voltar casos de poliomielite, ou seja, paralisia infantil, a gente vai voltar, e agora, no ano de 2022, falar de paralisia infantil por questões de não acreditar nas vacinas, e isso é um movimento que a gente tem que trabalhar contra sempre. A universidade mostrando seu papel, né, de defesa da ciência, né, de a utilização de critérios técnicos e contando, né, com os grandes especialistas que nós temos vinculados ao hospital universitário, que é uma grande referência em saúde para toda a região. A conversa é muito boa, o professor Luciano, o professor Jerônimo são gestores da nossa mais absoluta confiança, né? Mas o tempo urge, né? Então, gostaria que o professor Jerônimo e o professor Schuch deixassem uma mensagem final. Que mensagem gostariam de deixar para os nossos ouvintes sintonizados no programa TEMOV na 800 AM? Acho que uma mensagem principal, né, além das palavras que a gente já colocou aqui, né, de otimismo, de resiliência, de luta, né, de resistência da universidade pública e para sua manutenção, né, mas principalmente para a nossa comunidade que cada vez mais saiba que a Universidade Federal de Santa Maria está cada vez mais perto, né, então ela sempre se mantém com esse liame de conexão com a comunidade, que ela pode estar junto em diversos momentos, né? Uma universidade que está comprometida com o desenvolvimento regional, que está comprometida com soluções inovadoras para uma série de elementos da nossa vida, né? De questões de políticas públicas, questões sociais, questões também de conexão com o setor comercial, com o setor empresarial, né? Santa Maria e região tem condições de ser um polo logístico de referência para o país. Então a gente acreditar realmente em Santa Maria e na nossa região, nesse potencial de desenvolvimento, passa muito pela nossa universidade, né? Então, a nossa universidade que tem aí empresas incubadas, que tem um trabalho voltado a questões sociais e que pode realmente auxiliar e se conectar nesse processo, né? Então, nossa grande mensagem é de apoio, né? De sentimento, né? De pertencimento, de estar junto com a Universidade Federal de Santa Maria em prol de um desenvolvimento da nossa região e do futuro também da nossa região. Então, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa TEMOV, falando um pouco da nossa universidade. E a mensagem, nesse momento, é uma mensagem de muito otimismo, de muita alegria, devido à volta à presencialidade dos nossos estudantes. Dizer que essa universidade, ela só
ela só tem essa força que ela tem devido à presencialidade, devido aos nossos alunos. Quando a gente olha uma sala de aula, um laboratório repleto de alunos, os professores, essa interação. Então, esse é a nossa grande mensagem, dizer boas-vindas à nossa comunidade, de novo, a presencialidade. Contem com a gestão dessa universidade que estava muito presente e nessa caminhada, nessa jornada em busca do conhecimento, que a universidade possa colaborar, impactar a vida de cada uma das pessoas que estão aqui estudando, trabalhando e pesquisando, mas principalmente impactar a sociedade como um todo, para a gente ter um país cada vez mais justo, um país que dê oportunidade para as pessoas conseguirem realmente crescer e conseguir se desenvolver como ser humano muito mais próximo desse nosso universo que a gente vive hoje. Então, eu só tenho mesmo que agradecer e dizer boas-vindas à nossa comunidade, que um retorno a essa presencialidade. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, professor Clayton, Maria Aparecida, a equipe toda do CTE, que tem feito um trabalho muito grande, e também temos que agradecer o professor Clayton, né, nessa caminhada, grande parceiro junto à gestão da nossa universidade. Se a gente tem hoje taxas de sucesso na nossa universidade, a gente tem essa questão que o professor Clayton foi um grande defensor da ciência estudantil e até hoje vem trabalhando, colaborando com a nossa gestão da universidade, nessa questão da assistência estudantil, da permanência do nosso estudante com qualidade dentro da universidade. Obrigado, professor Clayton, também. Queremos agradecer muito a presença do professor Luciano Schuch, reitor da nossa universidade, professor Jerônimo Tibuchi, pró-reitor de graduação. O TIMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje junto com a pedagoga do CTE, Maria Aparecida Azolim. O nosso programa de estreia não poderia ter iniciado de forma melhor, tão positiva e com tanto conhecimento. Muito obrigada ao reitor Schuch, ao pró-reitor Jerônimo. Agradeço à equipe da CTE que junto conosco construíram esse programa. A produção ficou a cargo da pedagoga Patrícia Nunes Pezzini, da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. E trabalhos técnicos de Jean Noal. Obrigado pela sua audiência. O TEMOV retorna na semana que vem, a partir das 6 horas de terça-feira, pela Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem.